Boa tarde, pessoal. Mais uma conversa terapêutica, uma conversa esclarecedora, conciliando ao mesmo tempo as possibilidades da terapia floral dos Florais de Minas. Muito prazer pelas presenças que já estão vindo, já estão chegando das diversas partes do Brasil. Maravilha! É sempre bom termos as presenças de vocês, que juntos vamos associando ideias mais abrangentes sobre os temas discutidos e também buscando soluções, possibilidades terapêuticas para tratá-los. E a ação do terapeuta floral é esta, né, pessoal? É observar os conflitos, os dilemas existenciais do indivíduo ou os coletivos. No caso aqui nós vamos tratar de uma questão coletiva, global, hipnose coletiva. E mediante isso, observando as necessidades de tratamento, nós vamos transformar esses desafios, essas dificuldades em um buquê de flores, um buquê de essências florais para acionar a essência do indivíduo, que é sempre luminosa, que é sempre clara, perceptível. Percepção também é palavra-chave da nossa conversa de hoje. Muito prazer pelas presenças aí que estão chegando, pessoas queridas que estão sempre em contato conosco, pessoas que já estiveram aqui na nossa sede, nos nossos cursos, hospedando no Sítio Florais de Minas nas imersões. É sempre um prazer, é sempre uma festa, E vamos lá, hipnose coletiva e terapia floral. O fato de nós vivermos neste mundo, o fato de aqui nascermos, já nos induz à hipnose. Pois consideramos como real o material e damos qualidade de virtual ao sutil, ao espiritual. Consagramos muito mais como realidade o que é causado do que o que é o causante, a origem. Isto já é, sem dúvida nenhuma, uma hipnose, uma distorção de conceitos, de percepções. Aliás, distorção de percepções, distorção de conceitos, troca do objetivo pelo subjetivo, são instrumentos aplicados para a implantação da hipnose coletiva. E quando falamos de hipnose, vamos lembrar lá do deus grego, Hipnos, deus do sono. E osis é um termo do latim que quer dizer processo. Então, hipnose é um processo de sonolência. A bem da verdade, todos nós estamos um pouquinho neste processo, só por estarmos existindo aqui. Agora, em termos coletivos, em termos sociais e vamos dizer globais, a hipnose ela é implantada com objetivos, com desejos obscuros, manipuladores. E é sobre isso que nós vamos falar. A primeira vez que eu vi este termo hipnose coletiva foi no livro de Joel Goldsmith, um livro que eu sempre recomendo para meus alunos, para os meus pacientes. Trata-se da arte de curar pelo espírito. Um livro que traz ideias profundas, ideias abrangentes, que nem são tão bem compreendidas ainda pela maioria, até mesmo dos estudiosos deste campo terapêutico. Mas fica aí a dica, A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel Goldsmith. Foi onde, então, pela primeira vez, eu vi, na minha adolescência, o termo hipnose coletiva, que agora está sendo bem divulgado. E está sendo bem divulgado não porque as coisas estão se revelando mais. Aliás, a hipnose, ela sempre é uma constante por estarmos aqui em todas as épocas, em todos os povos. Agora, ela vem se manifestando mais
e por isso também se revelando mais. Afinal de contas, estamos numa época apocalíptica, em termos bíblicos, em termos filosóficos, porque apocalipse é um termo do grego que quer dizer revelação. Mas toda revelação vem com uma legítima finalidade, com um propósito sempre positivo e necessário. A revelação, apocalipse, vem quando o obsoleto já está tão consolidado que não há mais espaço para ele. Então, a queda, a ruína é inevitável. Falando assim, pessoal, eu estou também a falar de um dos capítulos do tarô. Eu estou a falar de um dos arcanos do tarô, a Torre. E Breno falou bem sobre o babelismo na última conversa. A Torre, arcano 16, enfatiza uma estrutura sólida, consolidada, a torre, que de repente rui, cai, devido ao raio que vem do céu. Então representa o falo humano, a torre, que é contrastado pelo falo divino, o raio. E este raio causa ruptura, destruição. Mas não se preocupe, não se preocupem. Só cai, só quebra o que já não serve mais. Quem está no processo da busca do autoconhecimento, da autotransformação, tende a aproveitar essa instância, esse capítulo pictórico da trajetória humana, conhecido por Arcano 16, a Torre. Então, quem está no processo de autoconhecimento, autotransformação, tende a aproveitar muito bem este processo. Como? Através de insights, através de revelações. É como se a revelação libertadora viesse, atingisse então o sétimo chakra, fosse codificada, traduzida no sexto, e o indivíduo sai do barco furado antes do barco afundar. Bom, a torre, gente, e eu estou falando de hipnose coletiva também, e assim vou enfocar várias essências florais. A torre representa tudo aquilo em que nós nos apoiamos, todas as ideologias, todas as crenças, todas as ideias que estavam bem consolidadas em nós, mas que de repente, sempre tem esse de repente aí, representado pelo simbolismo do raio que vem do céu. De repente, outra revelação maior nos mostra que aquilo foram todos esses argumentos, todas essas questões, ideologias, foram todos agregados, nos quais nós nos baseamos por deficiência de nossas percepções. Valeram até então? Agora já não valem mais. Maravilha. Bom, mas em que setores, em que campos a hipnose coletiva se instala? Ela se instala em vários campos. Nós vemos na moda, a hipnose da moda, da época. Nós vemos também, e até muito comum, né? Você chega numa loja para comprar um artigo, principalmente as mulheres, e a vendedora vem com toda aquela empolgação dizendo: esta cor, este molde, vai ser o que vai usar agora, tá na moda. Bom, gente, para mim, este já é um ponto para descartar a compra daquilo que foi oferecido. Mas, então aí a moda vai indo pela hipnose, vai seguindo um tempo de vigência e depois cai. Então, na moda, na alimentação, no que é dito, no que é pregado também, como alimentos. Agora, um detalhe, gente, cuidado com o convencional. O convencional, na maioria das vezes, dita os piores conceitos. Aqui, falando assim, eu não estou descartando, nós não estamos descartando movimentos de observação do popular, da sequência da sociedade, que são úteis para nós compreendermos coisas mais abrangentes. Eu estou dizendo aqui do convencional, que é aquele que vai a rodo, aquele que segue sem pensar. Bom,
Já um detalhe. Como hipnose diz respeito a um processo de sonolência, o despertar, o acordar é o remédio para sairmos deste processo. Então aqui nós veremos essências florais que estão ligadas à clareza, ao discernimento, à percepção, à flexibilidade dos conceitos, ao saber integrar vertical, teoria, espiritualidade, com horizontal, prática, materialidade. Estes comportamentos, essas posturas são remédios para nós não cairmos na hipnose coletiva, que pode se dar, que é implantada em vários setores. Aqui anuncio, por exemplo, a moda, os alimentos, né? Alimentos que são tão propagandeados aí como sendo alimentos úteis para a saúde. Quando nós investigamos as sérias pesquisas, nós vemos que eles agem totalmente o contrário do que a propaganda diz ser o benefício. Na história também, nós vemos que a história que nós aprendemos, ela foi sempre contada pelos que venceram a disputa, a batalha. Então, uma história distorcida. Da medicina, nós sabemos também que a medicina convencional, ela tem todos os seus parâmetros ditados pela indústria farmacêutica. Bom, para quem quer referência sobre isso, um estudo muitíssimo interessante é este livro aqui, ó. Vocês vão ver ali escrito ao contrário, mas voltando ao normal, que fala o que está por trás da indústria farmacêutica e como ela manipula a medicina. Vale a pena, viu? Olha, Dr. Allen Francis, Voltando ao Normal, um livro muito interessante para nós compreendermos o que está nos bastidores da indústria farmacêutica. Pesquisas compradas utilizam muito mais a propaganda do que a ciência e por aí vai. Muito interessante. Também na educação, se é que podemos chamar, né, há uma diferença crucial entre instrução e educação. O que nós recebemos de fato é instrução. Educação tem um princípio mais profundo, até mesmo pela tradução do termo educação, de educar, significa eduzir. Eduzir quer dizer fazer manifestar a luz que está dentro de você. Nas escolas, nas universidades, nós recebemos instruções. Então, nas instruções recebidas aí pela dita educação convencional, nós vemos que as implantações das ideologias também, principalmente nas universidades federais. E nisso aí, gente, eu recomendo para vocês, já recomendo o canal Brasil Paralelo. Aqui nós observamos, analisamos tudo que vem deste canal com critério, porque vocês sabem, tudo que nós passamos para vocês aqui no termo da nossa literatura, no termo dos nossos estudos, é criterioso. Também somos criteriosos, somos super exigentes com relação ao que nós buscamos como compreensão para expandir nossos conceitos. E o que nós vemos, o que nós observamos de todos esses campos aí que eu estou citando, nós fazemos questão de ir atrás de artigos que vão endossar, que vão cartar ou que vão descartar aquelas informações. Então, o que eu estou passando para vocês aqui já foi tudo mastigado, tá? Por nós aqui nos Florais de Minas, que buscamos essa pesquisa criteriosa de pés no chão, cabeça nas estrelas. O que representa a soma do vertical com horizontal. Teoria, espiritualidade com horizontalidade prática. E eis aqui uma essência floral muito interessante para essa questão. Sim, o canal Brasil Paralelo, isso aí. Recomendamos, viu? Recomendamos também o canal do Fernando Betete, que tem trazido entrevistas maravilhosas. Olha,
E é uma recomendação, pessoal. Analise, façam a digestão de todas essas informações, agreguem ou descartem, né? Mas que realmente isso aí são elementos para favorecer a quebra dessa hipnose coletiva, isto nós comprovamos também por outras fontes. Um documentário muito interessante também que assisti recentemente foi O Aquecimento Global é uma Farsa. Uma conversa paralela com Alexandre Costa, pesquisador sério, e com Ricardo Felício. Repetindo, aquecimento global é uma farsa. Então vocês observam, a hipnose coletiva se vale de todos os setores. Meio ambiente, história, educação, medicina. Aí o convite é o seguinte, sempre cuidado com o convencional, porque o que é mais propagado tende a ser as distorções. O que tende a hipnose, ela vai utilizar também das distorções e vai propagar uma mentira repetida às vezes, é como uma propaganda, né? Uma mentira repetida às vezes vira uma verdade na mente convencional, na mente do homem mediano. Mas a conversa aqui, pessoal, a conversa é com o aspecto mais superior que existe em nós, com o eu superior, com a luz, com a inteligência clara, com a luz cristalina que está em você, tá? E Oxalá que todas essas virtudes iluminadas, todas essas ideias possam trazer transformações positivas no planeta. E essas transformações serão mais suaves quanto mais isso atingir primeiro a nossa consciência. Voltando aqui, já vou voltar também a Leonuros, que eu estava falando. Voltando aqui, essa experiência de torre pode representar um desafio muito difícil. Quebra, ruptura das estruturas, se você se consolidou demais no obsoleto, se você se apoiou demais no obsoleto. Agora, quando você vai buscando a reforma íntima, fazendo aquele movimento interno necessário, que é gradativo, é permanente, você vai quebrando aquelas estruturas arraigadas, aqueles conceitos cristalizados e filantos, entra aí, ó. Filantos é a essência floral das flores do quebra-pedra, muito útil para trabalhar no radicalismo, no conservantismo obstinado, naquela pessoa que diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Naquela pessoa que idolatra uma ideia e vai anos após anos mantendo aquela idolatria sem buscar referências mais profundas. E acaba até caindo naquela polaridade que outra essência tende a trabalhar, que é a verbenácia, nos extremismos. Faz tanta apologia a um lado e negligencia o outro. E fica com a visão turva, uma visão distorcida. Tudo isso, e Filantos e Verbenácia trabalham bem nessa questão, podem somatizar, ou seja, manifestar no nosso corpo físico através de cálculos, de sedimentações, de doenças nas juntas, nos ossos, nos músculos. E neste livro aqui, pessoal, Terapia Floral no Equilíbrio dos Chakras, à medida que eu vou falando de cada um dos chakras, eu reservei nos capítulos de cada um dos chakras uma parte extensa para abordar a psicossomática, leitura sutil e leitura comportamental referente às partes relacionadas àquele chakra. No sexto chakra, nós vamos perceber que a doença relacionada ao sexto chakra, que está ligado à distorção de conceitos, à hipnose, à idolatria, no aspecto negativo, a radicalismo, percepção limitada, tende, então, esses distúrbios do sexto chakra
a manifestarem no corpo físico em forma de sedimentações, de calcificações, o que pode ser na vista mesmo, anomalias visuais, ou atingir alguma parte mais estrutural dos músculos, dos ossos. Não quer dizer, no entanto, devemos tomar bastante cuidado com a leitura corporal. Ela serve como referência para observação, mas não deve ser utilizada pelo terapeuta para tecer julgamentos. Então, devemos observar todas essas informações que vêm da psicossomática, leitura corporal, como referências para indagarmos mais no processo terapêutico, o indivíduo, o paciente, sobre tais questões. Então, se de repente, sim, a tontura, né? A tontura tem bem a ver com ficus, que é desorientação, que é uma essência floral que está na fórmula do sexto chakra também, assim como aparece na fórmula do terceiro. Bom, então, se observou no indivíduo, no paciente, tais distúrbios orgânicos, vale indagar, fazer perguntas sobre as questões comportamentais que podem ter relação com isso. Esta é uma boa prática, é um bom macete, uma boa dica para aprimorar o processo terapêutico. Por favor, repita o nome deste livro. Bom, este aqui é o dos chakras, tá? É o livro escrito por mim, foi o último que foi publicado pelos Florais de Minas, Terapia Floral no Equilíbrio dos Chakras. Uma obra de 380 páginas. Agora o outro, voltando ao normal. Voltando ao normal, lembrando para vocês que essa live ficará gravada, tá? E qualquer dúvida também que vocês tiverem, eu tenho o maior prazer de continuar a conversa através do WhatsApp, através do e-mail. Mas vamos lá que tem muitas coisas. Bom, com relação ao campo espiritual, hipnose coletiva, eu vou passar aqui para vocês alguns documentários do Netflix que podem ser observados como exemplificação de hipnose coletiva no campo espiritual, no campo aí que também tem relação com sétimo chakra, distorção do sétimo chakra. E já vai lá, ó, Wide-Eyed Haltrim, o que diz sobre a vida de um grande mestre idolatrado aí. Depois eu passo escrito para vocês. E Brikam, Yogi, Guru, Predador. E Holy Hell. Vou passar tudo escrito para vocês, tá? Aliás, se a Florência quiser escrever aqui, será de bom tamanho. A Florência está sempre nos auxiliando ali, tá? Bom, mas o remédio, então, para nos livrarmos da hipnose coletiva é a busca do despertar. Porque hipnose, hipnos, como diz o axioma, eu acordo quando durmo, eu durmo quando acordo. Na verdade, o que nós julgamos por tão virtual, talvez seja o momento, seja a instância mais real na qual nós vivemos. Talvez estamos mais acordados quando nós estamos dormindo do que quando nós estamos aqui no estado dito consciente. E tantas coisas acontecem nessa esfera aí, quando dormimos, de gestões de experiências, de gestão de fatos que aconteceram no dia anterior, força, nutrição para digerirmos o que está para vir, que a gente nem tem ideia. Observe que é um período em que a gente morre também, né? Essa noite, o momento de noite, de dormir, é um momento de morte também, de todos aqueles conceitos, de toda a persona, de todo o aspecto bem que julgamos ser real. E o despertar, ele vai se dando gradativamente, paulatinamente, desde que nós tenhamos esse propósito, esta busca de constantemente estarmos exercendo essa reforma íntima. Essa reforma íntima que se dá através do processo de meditação, busca da clareza, da percepção, da luz. A terapia floral pode nos ajudar consideravelmente nisso,
Por exemplo, essa essência Leonuros, que está também dentro da fórmula floral do sexto chakra, vai favorecer consideravelmente a junção, o equilíbrio do eixo vertical, que é teoria, que é espiritualidade, com o eixo horizontal, que é materialidade, vida mundana, prática. Então aqui também fica bem a dica aí, no sentido do dogmatismo, das crenças arraigadas, muitas vezes são unilaterais, seguindo ou só o vertical, e o indivíduo julga pelo que ele conhece, pela instrução que ele tem, ele julga que, tendo aquela instrução, ele já é tudo aquilo. Então, trata esta essência floral de um dos piores, um dos mais severos orgulhos que nós, seres humanos, podemos ter, que é o orgulho espiritual. Porque tantas vezes o indivíduo fica preso à crença filosófica, a crença espiritual, e pelo conhecimento que ele tem, ele julga que ele assim é. E tantas vezes também é necessário um raio para fazer ruir, para fazer quebrar todo este mundo incrustado, toda estas cargas obsoletas que têm preservado a personalidade, os conceitos. E essas transformações não precisam se dar de maneira através da ruptura, através da dor. Elas podem e devem se dar, e a nossa conversa aqui é neste propósito de trazer luz, trazer clareza. Elas podem se dar através da leveza, da suavidade, quando nós vamos buscando o conhecimento, o autoconhecimento constantemente. Porque o conhecimento também exagerado pode ser um perigo. O excesso de instrução, observem que a instrução, ela não nos capacita a sermos moralmente, espiritualmente equilibrados. A instrução muitas vezes serve até para transformar, para favorecer muitas corrupções, muitas distorções de valores, a instrução para manipulação. A própria hipnose coletiva, que tem objetivos obscuros, ela utiliza de conhecimento da psicologia social, conhecimentos profundos, que vão utilizando métodos de repetição, de distorção de palavras, distorções de conceitos, para fazer implantar algo que ofusca a percepção. Daí, de acordo com a terapia floral, a fórmula floral do sexto chakra é também uma possibilidade terapêutica para esta questão. Agora, gente, a conversa aqui, essa conversa de hipnose coletiva, é realmente para os corajosos, assim também com a busca da reforma íntima constante, é para os corajosos, porque quem ousa fugir do sistema, dessas ideias convencionais, impostas pela mídia, impostas até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, é massacrado pelo convencional, mas é coroado por uma compreensão maior. Então, assim, é questionar mesmo os sistemas, todas essas lideranças, tudo isso que vem por aí, e isto, sem dúvida nenhuma, é uma atitude para os corajosos, para aquele que tem o terceiro chakra em trabalho, que está trabalhando, que busca a autonomia. Neste sentido também eu devo, orientar para vocês, ilustrar a conversa aqui. Sim, são cancelados, e nós estamos num momento bem propício a esses cancelamentos, a todas essas coisas, porque é um momento apocalíptico. Não
que essa hipnose está acontecendo agora, ela sempre aconteceu. Só que agora nós estamos percebendo a hipnose em termos da história, em termos da medicina, porque também os meios de divulgações não são só aqueles convencionais, não é só a televisão convencional. Nesse sentido aí também, gente, investiguem sobre colesterol, sobre mamografia, sobre esses exames aí, investiguem tudo sobre isso. E à luz da sua consciência, você faça as suas diversas percepções. Agora, observem, este livro, A Coragem de Não Agradar, também tem recomendado consideravelmente para os meus pacientes, para amigos, tem dado de presente nos cursos. É um livro que é uma conversa com um filósofo e um jovem em cima de questões diversas da psicologia de Alfred Adler, e é realmente também, aqui enfatizo, uma psicologia para os corajosos, que desbanca também muitas ideias que nós fomos agregando sobre a influência que o passado tem em nós, tá? Eu não vou aprofundar mais, porque vocês vão gostar da leitura. É uma leitura fácil, uma leitura até assim, que vai arrastando nessa conversa entre os dois, mas traz ideias que são transformadoras. É isso aí. É isso aí, pessoal. E estou fazendo uma síntese. Terceiro chakra precisa de estar bem fortalecido, autonomia. Porque uma pessoa que tem autonomia, personalidade forte, é dificilmente hipnotizada. É dificilmente hipnotizada. Estando esse terceiro chakra em equilíbrio, haverá uma repercussão também no sexto chakra. Porque é uma inteira ligação entre todos os chakras, mas podemos estabelecer aqui entre terceiro e sexto, porque enquanto a digestão, discernimento, até discernimento do alimento sólido, das experiências, enquanto essa digestão, discernimento se dá no terceiro chakra, a percepção também se liga a esse discernimento, porque aqui nós temos os órgãos da observação, da percepção, não só os olhos, mas todos os sentidos estão relacionados ao sexto chakra, e isso é bem explicado no meu livro aqui sobre os chakras, sobre a terapia floral no equilíbrio dos chakras. E uma essência que aparece tanto no terceiro chakra quanto no sexto é a essência floral ficus, que trabalha na clareza, no discernimento, nas dúvidas. Observe que os órgãos do terceiro chakra eles adoecem com relação à dúvida. Pâncreas, vesícula adoecem com relação a isso. Mas a clareza precisa de vir daqui, do sexto. Ficus está inteiramente relacionado à clareza. Fígado é um órgão do terceiro chakra que tem sua repercussão no sexto, na visão. E a essência floral ficus é útil tanto para o fígado, para a visão, para as tonturas que foram citadas aí, para as dores de cabeça e tudo mais. Filanto já foi citado. Filanto, a essência floral das flores do quebra-pedra, muito útil para trabalhar na flexibilidade e trabalha naquele conceito maravilhoso do I Ching. Só persiste o que muda. Porque a persistência, o persistir, nos termos profundos do I Ching, livro das mutações, representa a constante capacidade de modificar sempre que a modificação se faz necessária. Bom, quem está nessa rota dificilmente será hipnotizado. Será hipnotizado pelas ideologias que estão sendo implantadas, pela distorção da história, pelas distorções da medicina, que muitas vezes vem com interesses da indústria farmacêutica, e por aí vai. Bom, mas para a autonomia também, gente, aqui, a maravilha. Ruta graveolis. Essência floral feita das flores da arruda. E é útil para favorecer que seu sagrado destino, sua sagrada rota, não seja direcionada por terceiros. Aliás, Ruta graveolis é um nome científico, que tem a ver com ruta,
que é o nome também dado em outras línguas a esta planta, que tem a ver com rota do sangue, tem a ver com rutina, que é o princípio ativo, e tudo isso diz respeito à rota. Então, quando você tem uma rota orientada pela autonomia ligada ao eu superior, naturalmente, dificilmente você vai ser hipnotizado. Agora, como já percebido, vocês percebem aí, né? Este que ousa a desafiar o pensamento convencional é massacrado pelo convencional, mas é coroado por uma tranquilidade, por uma paz interna, por uma ligação realmente com o self, com o eu superior, com o aspecto mais profundo que há dentro dele. E neste novo mundo, se torna cada vez mais necessário. Este é um terapeuta sem precisar de nada expressar, sem precisar de ter um consultório, uma ação terapêutica. Este é um terapeuta que acaba por favorecer aquilo que nós já falamos na última conversa. Acaba por favorecer esta egrégora fabulosíssima de captação e transmissão de energia, de transformação positiva para o nosso planeta. Bom, com relação aos livros, eu sei que as pessoas estão perguntando aí, olha, essa live vai ficar gravada, tá? Mas eu vou pedir a Florença para escrever o nome dos livros ali também para vocês, tá bom? Ô, gente, com muito prazer, neste momento aí, muito importante. E para entender, né, me perguntaram também, para entender sobre o tarô de maneira profunda, o tarô das correlações arquetípicas da função terapêutica. O tarô de maneira profunda, longe das especulações ordinárias de utilizar o tarô para especular passado ou futuro. Aqui eu explico o tarô ligado ao autoconhecimento, à autotransformação, conciliado, correlacionado com várias possibilidades terapêuticas. E para explicá-lo, eu vou às diversas seções do conhecimento humano, como alfabeto hebraico, I Ching, astrologia, não horóscopo, tá? Tarô, não cartomancia, numerologia, simbolismos profundos e tudo que é possível, física, história e cultura. Para você, com muito prazer, porque tudo aqui que a gente deseja no processo de autotransformação para nós, e repito, nós somos criteriosos nesse sentido, em saber com o que nós vamos ingerir, nós também somos criteriosos no transmitir. Muita gratidão por todos vocês, pelas presenças. Agora passo aqui para o Breno. O Breno está aqui do lado para falar com vocês. Muito obrigada pelas participações. Boa tarde, uma alegria imensa estar aqui participando dessa live e tendo a oportunidade de dar também um pouco a minha contribuição, né? Eu gostaria de ser um pouco mais pontual em relação a esse tema, mas ao mesmo tempo apontando algumas generalidades, né? Em primeiro lugar, que praticamente todas as ideologias, todos os ismos, né, a começar do que mais impera aqui, que é o capitalismo, todos os ismos carregam em si um grau de possibilidade de hipnose. E hipnose tem gradações. Hipnoses mais graves são fanatismos, né? São visões muito unilaterais, são aderências aos extremos, né? E o próprio Oriente diz que a gente tem que percorrer sempre o caminho do meio, né? Então, uma das hipnoses mais comum, uma outra coisa que é importante, é muito comum sairmos de uma hipnose e cairmos noutra. É preciso sempre ter um cuidado com relação a isso. E é esses pontos que eu gostaria de abordar aqui. O primeiro deles,
a hipnose da vida horizontal, de uma vida destituída de espiritualidade e de um sentido espiritual profundo, né? Isso começa na infância, quando os pais já começam a incutir nos filhos a seguinte questão: o que você vai ser quando crescer? Ou seja, o propósito da vida está aí embutido. O que vai ser? As respostas esperadas em geral são de ordem profissionais. Eu vou ser engenheiro, eu vou ser bombeiro, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ter a mesma profissão do papai e da mamãe. E aí já começa a hipnose, já começa a vida a ser hipnotizada para um propósito horizontal. No entanto, a pergunta correta e que justifica a razão de estarmos aqui é um ginásio espiritual, não o que eu vou ser na vida, mas quem eu serei na vida. Qual que é a minha condição moral e espiritual? Eu serei uma boa pessoa? Eu serei uma pessoa fraterna? Eu serei uma pessoa pouco preconceituosa? Eu serei uma pessoa temente a Deus? Eu serei uma pessoa onde eu coloco Cristo como a luz da minha vida? Eu serei amigo dos anjos? Eu vou ter uma boa relação com o meu anjo da guarda? Qual a natureza que será do meu caráter? Quem eu serei está muito acima do que o que eu serei. O que eu serei pode muito bem não acontecer. São coisas mundanas, está cheio de contingências. E é fácil, eu vou ser um artista de sucesso, vou ter uma casa em Paris. Dificilmente isso vai acontecer. E se acontecer também não é o que interessa. Isso é uma hipnose, né? Então, o que interessa é a nossa evolução espiritual, é a luz crística estar inteiramente acesa, eu manter essa chama a vida inteira. Não interessa minhas condições materiais, concretas, objetivo, isso aqui é um teatro para a evolução das nossas almas. Tudo fora disso é hipnose. Isso já não é hipnose, porque isso é encantamento para a vida. Então, uma essência floral que nos impregna de espiritualidade é incensos. Quem conhece a prescrição dessa essência floral, então já seria, digamos assim, a primeira vacina anti-hipnótica. É essa aqui. Nesse sentido mais profundo, do motivo pelo qual nós estamos aqui. Qualquer coisa que hipnotizar isso, desviar isso, é hipnose. E na verdade todos os seres criados estão fadados a um certo grau de hipnose. Só não estão fadados de um grau de hipnose os deuses criadores, né? Por quê? Como nós temos uma consciência limitada, a nossa consciência tem que, em vez de se concentrar na totalidade da vida cósmica, ela vai se concentrar em facetas, em aspectos da realidade. E sendo assim, ela se encanta com aquele aspecto. Se encantando, ela está hipnotizada. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque na senda espiritual, nós estamos sempre sujeitos à hipnose. Mas não podemos largar aquele eixo que é o nosso farol, que é a iluminação, a salvação, nos tornarmos, então, cada vez melhores, do ponto de vista não da avaliação do mundo, nem da avaliação das pessoas à nossa volta, mas na avaliação divina. Então, nós temos essências florais protetivas, que eu acho que pode ser bastante interessante, né? Igual, por exemplo, o próprio Dr. Bach falava, quando falou de walnut, né? Ele dizia que o nosso mundo está cheio de laços, está todo mundo jogando laços para sugar a energia um do outro sem saber, de uma forma até inconsciente. Então nós temos o nosso millefolium, Achillea millefolium, né? Que é um protetor, né? De forma geral, um protetor genérico, psicoespiritual, energético. Temos também lino, a essência da linhaça, que vai mais profundo ainda, né? É também uma essência floral protetora, que pode nos ajudar a romper esses falsos laços,
Na verdade, que é uma planta tecelã, uma flor tecelã. É um anjo tecelão que existe, que pode existir na nossa vida. Então, essências florais protetoras são também importantes para a gente nós não nos desviarmos da rota. A Ginamara falou aqui também da ruta. A ruta é fundamental nesse sentido. Guinéia também vai nesse sentido. A terapia floral é, digamos assim, uma ferramenta no sentido de não nos deixarmos hipnotizar. Mas, na verdade, dificilmente a gente não é hipnotizado. É muito difícil, né? Às vezes sai de uma hipnose e cai na outra. Mas existe uma hipnose que é a mais profunda, é que essa nós deveríamos o tempo inteiro estar aderidos a ela, que é a hipnose de Deus, a hipnose que Deus tenta nos fazer desde a tenridade, que as crianças caem, as crianças estão, não é neste caso chamada de hipnose, encantadas, maravilhadas. Então, qual que é o critério para saber se uma pessoa está hipnotizada ou não? Se ela perdeu o encantamento, se ela perdeu o maravilhamento com a vida, ela está hipnotizada. Se ela perdeu a gratidão de viver, se ela perdeu essa chama intensa de querer ver os olhos de Cristo, ela está hipnotizada. Nós temos essências florais, e não é por esse motivo, e é justamente por esse motivo, porque a humanidade praticamente toda está hipnotizada, né? É uma coisa geral, né? Que Deus tenta nos hipnotizar o tempo inteiro, né? Como é que se faz a hipnose tecnicamente? Você pega um pêndulozinho, começa a balançar ele na frente dos olhos de uma pessoa, ela vai ficando sonolenta até ficar hipnotizada. O que Deus faz? Todos os astros ficam girando, o sol nasce todo dia, se põe todo dia, fica girando ali, ó. O sol, a lua, as estrelas, os ritmos, as estações, o inverno, o verão, tudo, as estações do ano, tudo Deus tentando nos hipnotizar, ou seja, nos maravilhar, nos encantar. Então, se nós não formos capazes de nos encantar, nós vamos estar com algum grau de hipnose. Então, Deus, nesse sentido, é o maior hipnotizador, mas, na verdade, o maior encantador. Então, nós, na terapia floral, todas as essências trabalham para que nós tenhamos esse encantamento, porque as flores estão encantadas, os animais estão encantados, as crianças estão encantadas até uma certa idade, mas o adulto cai num buraco, né? Então, e é por isso que ontem mesmo no curso eu estava lembrando de Chesterton, quando ele dizia o seguinte: ame alguma coisa que você amou muito na infância. Por quê? Se você fizer isso, você não terá a sua vida partida em dois. Sua vida será unificada. E com isso você vai salvar a sua vida e a sua alma. Ame, vasculhe a sua infância e busque nela aquilo que você amou e traga isso para a sua vida presente. Isso é encantamento. É buscar aquele estado de encantamento infantil. E uma das essências florais, que é a planta mais disseminada na face da terra, parece querendo sacudir e acordar a humanidade, é o dente de leão. É a planta cosmopolita, é quase a floração da grama. Isso dá dente de leão em todos os continentes, em todos os lugares, inclusive nas calotas polares. Então a planta, isso aqui, essa praticamente a floração do planeta Terra é dente de leão. E Taraxá, a sua essência floral, é para abrir os nossos olhos, para esse encantamento, né? Para a fé. Encantar-se, inclusive, com aquilo que não se vê. Que eu digo, Taraxá, que significa catarata. A pior catarata é a daquele que não consegue enxergar o invisível, né? Ou seja, aquele que perdeu a fé. Uma outra essência floral que é uma explosão de encantamento e é um despertador para a gente sair da hipnose lá no processo técnico mesmo. Há sempre um sinal.
o sinal para despertar as demais plantas, inclusive nós mesmos, do descanso invernal, né? Vamos dizer assim, a campainha que soa na natureza para despertar o homem, os animais e todas as plantas que estão no descanso invernal é o ipê amarelo. Então, esse aqui é também um dos maiores anti-hipnotizadores que nós temos na terapia floral, né? Junto com todas essas outras que nós falamos. Então, é muito importante tudo isso, essas considerações. Agora, existe um outro aspecto agora mais particular da hipnose, e que é um verdadeiro flagelo, uma verdadeira pandemia, é o vício tecnológico. Aí já saindo das considerações mais gerais, mas entrando em alguma coisa que é de uma gravidade tremenda. Porque a hipnose, quando ela se acentua, né, quando ela se extremiza, ela vai se tornar uma zumbização. Ela vai transformar, obliterar aquela consciência de uma tal maneira que ela vai transformar a pessoa num zumbi. É claro que todo o arsenal das drogas são de hipnose, né? Transforma as pessoas em zumbi, mas o vício tecnológico também, né? Então, para isso, o recurso que a gente tem por aqui na terapia floral é a essência floral Myosotis. Então, aprofundem nessa essência floral, no entendimento dela, vocês vão que ela vai entrar naquela alma que está naquela confluência entre o real e o virtual. Mas o virtual aqui no sentido tecnológico. A pessoa deixa a vida dela real aqui e mergulha na vidinha lá de dentro da tela, né? Então, Myosotis é tradicionalmente na terapêutica para aquelas pessoas que têm relações com as outras dimensões, ou com pessoas que partiram para as outras dimensões, ou para pessoas que chegaram daquelas outras dimensões. E há conflitos, então é conflitos interdimensionais. Então o maior conflito que nós estamos vendo interdimensional agora é a pessoa aqui no real, mas com a consciência projetada lá dentro da telinha, né? Seja ela de um computador, agora principalmente de um celular. Então essa Myosotis é uma essência floral que nós temos usado para tratar, juntamente com várias outras, né? Milefólio, etc., o vício tecnológico. Então eu queria só fazer essas pontuações. Gostaria de agradecer a participação de todos, né? Muito obrigado e até o próximo encontro nosso. Pessoal, então é isso aí. Muita gratidão a vocês. E a questão é coletiva, hipnose coletiva. Mas o trabalho é individual, é de dentro para fora, de um para o todo. Assim vamos formando, consolidando essa egrégora de percepção e luz no planeta. Somos poucos, mas uma mente desperta vale por 1000. Muito prazer. Semana que vem tem mais conversa. Namastê.